as medidas para os primeiros 100 dias de governação deste mandato. Este mandato tem duas coisas. Há um candidato ou um presidente que foi eleito pelo povo, que tomou posse no dia 9 de janeiro, num espaço aberto, no aeroporto de Moçambique, no Estrela Vermelha, com mais de 35 mil pessoas no espaço aberto, sem nenhum tipo de restrição, sem convites prévios. E depois, no dia 15 de janeiro, há um outro presidente, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é o presidente da UIR, que é o presidente dos baleamentos, que é o presidente das matanças, que é o presidente das valas comuns, que é o presidente das detenções ilegais, que esse presidente tomou posse numa tenda fechada, em que o povo era proibido de se aproximar, o povo era baleado, e se vocês se recordarem, foi uma tomada de posse sangrenta, olhando para alguns jornais internacionais, como classificaram essa tomada de posse. Estes 100 dias de que a gente quer aqui falar representam o quê? Hoje, dia 17 de janeiro, é o primeiro dia, até o dia 27 de abril, vamos ter 100 dias destas medidas da governação desta primeira etapa. Hoje, curiosamente, é o meu aniversário. Então, você que está em casa pode me parabenizar, não é? Demoraram-se. Manda mais mensagens, manda parabéns para o presidente do povo, que eu agradeço e fico muito feliz para você também estar feliz por mais um ano de vida. Faço 51 anos de idade exatamente hoje. E preferi, em vez de estar em festa, estar a cortar bolo, estar a passear, eu preferi estar hoje a trabalhar para o meu povo. Preferi hoje estar a carregar a cruz que vai me possibilitar contribuir cada vez melhor para este país. Caros amigos, antes de entrarmos nas medidas propriamente ditas, você está atento? Você está aí em casa, você está atento? Está preparado para a gente entrar nas medidas? Você está mesmo preparado para entrarmos nas medidas? Ok, então primeiro, abre muito bem os seus olhos, os teus ouvidos, abre muito bem, porque vamos falar de coisas muito importantes hoje, muito interessantes. Mas antes de nós entrarmos nas medidas, eu queria colocar algumas questões prévias. Questões prévias são mais ou menos 4 questões prévias que eu, Venâncio Mondlane, o povo moçambicano, é Moçambique na diáspora e também os nossos parceiros africanos, europeus, americanos, internacionais, querem que isso aconteça em Moçambique. Primeiro, antes de mais nada, as pessoas exigem paz, tranquilidade imediata para Moçambique. Isto é fundamental. Depois falaremos de tudo o resto. Mas isto é fundamental. Antes de eu falar disto, deixa-me só fazer alguns breves comentários. Depois daquela tomada de posse sangrenta, que toda a gente sabe que naquele dia houve uma tomada de posse, mas o povo estava sendo assassinado. Valas comuns estavam a ser descobertas. Pessoas estavam a ser detidas ilegalmente sem nenhuma justificativa. O presidente da UIR, o presidente das matanças das valas comuns, este presidente esteve orientando, não sei se orientou ou convocou ou promoveu, porque eu não lhe conheço de forma nenhuma, com nenhuma habilidade, nenhuma qualificação na fé cristã, mas sei que esteve num culto interreligioso. A gente, quando vai para um culto, a gente parte do princípio que a palavra de Deus, a questão fundamental da palavra de Deus, é o amor, é a tolerância, a paz, a justiça. Ficamos admirados por saber que, afinal de contas, no tal culto interreligioso, apareceu lá um pastor que disse que a reconciliação não era só apenas pregar a reconciliação, não era apenas falar de revelações sobre a reconciliação. A reconciliação para este pastor significa também aqueles que roubaram os votos arrependerem-se e devolverem os votos ao povo. Vejam só, num culto religioso, um pastor diz isto, o pastor é detido.
levam o pastor à cela. Então estão a ver as primeiras medidas deste governo ilegítimo, deste governo ilegal, deste governo, digamos assim, da UIR. Este governo da UIR já deteve uma pessoa no primeiro culto interreligioso que fez, deteve um pastor. Pura e simplesmente o pastor estava a dizer a verdade e dizia que não haveria de haver nenhuma reconciliação num culto daqueles. Quando aqueles que roubaram estavam a invocar a palavra de Deus sem se arrepender e devolver o que roubaram. Ponto número 2. O meu assessor, o meu amigo, o assessor de relações públicas, o meu porta-voz, foi ao mercado do peixe, foi recebido de forma festiva, digamos, efusiva, com muito calor lá das senhoras. E vejam só, este governo da UIR, o que fez? Mandou cortar a corrente elétrica durante 3 dias ao mercado do peixe, pura e simplesmente porque receberam alguém supostamente da oposição com cânticos, com abraços, com beijinhos. Então, é este governo da UIR que já começou a mostrar o que realmente ele é especializado. E vejam só a nossa irmã Vanilda, no próprio dia da tomada de posse, agredida violentamente por um agente da UIR, um comandante de uma subunidade da UIR. Essas imagens tornaram-se virais, estão a correr pelo mundo. Uma simples vendedora ambulante que está ali para alimentar os seus filhos e a sua família é recebida com uma agressão brutal e violenta por este governo da UIR. Felicito uma pequena televisão que teve uma iniciativa de fazer uma coleta de fundos e entregar à nossa mana Vanilda. Um forte beijo também para Vanilda e Deus está contigo. O que te violentou, o que te agrediu daquela forma, a justiça divina vai tratar dele. Outra questão que eu acho também que é importante, que toda a gente também notou, eu acho que ficou evidente para todo mundo, é que o programa de governação que foi apresentado foi um programa copiado a partir do meu manifesto, foi um programa copiado a partir das minhas intervenções nos últimos 3, 4 anos. Aquilo que nós chamamos a arte de cabular. Portanto, há uma arte que este governo da UIR, que este governo da CNE, que este governo das valas comuns tem, é pelo menos saber cabular muito bem. O único problema é que se eu perguntar a ele como é que ele vai requalificar as competências dos vice-ministros que vai retirar, de certeza que não saberá, né? De certeza que não sabe. Vocês, como sabem, o clone ou o fake nunca pode ser igual ao original, né? Muito bem, essas são algumas questões prévias que eu queria colocar para vocês, mas também dizer uma coisa, que fique claro para todo mundo tem que ficar claro em relação a isto. Esta luta, estas manifestações, esta batalha, já não é um problema do Venâncio Mondlane. Já não é um problema exclusivamente, digamos assim, eleitoral. Esta questão já é uma luta do povo. O próprio povo já assumiu que esta luta pertence ao povo. É a primeira vez que nós vamos ter eleições em Moçambique e que o problema eleitoral passa a ser uma agenda política nacional. Então nós já temos uma agenda política e o nosso povo demonstrou um nível de patriotismo, de civismo, de consciência de direitos humanos muito elevado. Então nós tivemos também alguns ganhos. Para além da brutalidade policial, os mortos, os detidos que todo mundo conhece, nós tivemos alguns ganhos durante essas manifestações. Porque algumas pessoas perguntam, mas essas manifestações trouxeram o quê? Primeiro, queria dizer que as manifestações trouxeram uma coisa importante, que é a consciência de cada moçambicano que o país é nosso. Todo mundo hoje, até os nossos próprios adversários, às vezes se enganam um pouco e dizem, este país é nosso, depois põem a mão na boca, mas já disseram. Significa que todo moçambicano hoje já tem consciência que este país lhe pertence, que tem direitos sobre este país, que este país não pertence a um grupinho, que este país não pertence a um partido, que este país não pertence a uma gangue, a uma família. Não, o país é de todos nós, isso foi um grande ganho. Outra coisa importante
é que as comunidades que estão à volta dos locais onde nós temos a grande indústria em Moçambique, onde nós temos as mineradoras, temos a grande indústria do gás, do petróleo, dos diamantes, do ouro e de outros metais, ganharam consciência que os governos distritais deste governo da UIR pura e simplesmente andaram roubando o povo ao longo destes 50 anos. E as comunidades agora já estão a negociar acordos, chamados já ADLs, são acordos de desenvolvimento local, diretamente com as empresas. Como aconteceu em Açoro, vocês sabem que hoje há um contrato assinado entre a Sasol e também a comunidade de Inhassoro, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares para os projetos que a comunidade definiu. Não os projetos definidos pelo governo da UIR, pelo partido da UIR, mas definidos pela própria comunidade. Portanto, isto é uma coisa única, nunca aconteceu antes. Tupuito também tentou-se fazer mais ou menos em Nampula um ensaio disto. Então aí temos mais um ganho dessas manifestações. Tivemos 3 meses em que a população não pagou portagens. Sobretudo essas portagens ilegais, que são montadas só para meter dinheiro no bolso de alguns. Essas portagens cujas estradas estão esburacadas, mas têm portagem. Pelo menos 3 meses a população não pagou essas mesmas portagens. Durante 3 meses também, os nossos operadores chamados comércio fronteiriço, ou mocaristas, também não pagaram direitos absurdos nas fronteiras para trazer produtos básicos para os moçambicanos. Outra coisa importante é que também, pela primeira vez, foram movidos processos no Tribunal Penal Internacional contra pessoas que se dizem dirigentes, que controlam as forças de defesa e segurança, que estão a cometer um genocídio em Moçambique. Estão a cometer crimes contra a humanidade em Moçambique. Já tem vários processos no Tribunal Penal Internacional. Também foi uma forma de dizer que pela primeira vez Moçambique se projetou e foi conhecido no mundo por estas manifestações. Todos os jornais e televisões das maiores do mundo, neste momento, têm as suas atenções voltadas para Moçambique. Ainda que nesta sala também tem jornalistas da New York Times. Portanto, isto é um privilégio que o país está a ter de estar nos holofotes do mundo por causa da consciência cívica do seu povo. Por causa de um povo que sabe muito bem o que quer e que diz que o país é dele. E hoje o mundo está a olhar para Moçambique. Acima de tudo, talvez a coisa mais importante, a união dos moçambicanos. Pela primeira vez, ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino nacional. Ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino da África. Ficamos 3 meses de mãos dadas a orar juntos pelas famílias que perderam os seus parentes. Nunca aconteceu isso em toda a história deste país. Pelo contrário, porque o governo da UIR sempre procurou dividir os moçambicanos. Dividir os moçambicanos com tribalismo, com regionalismo, com segregação, com partidarismos e não sei quantos mais ismos. Mas desta vez o povo soube dar resposta e o povo mostrou que está unido, que o povo mostrou que é um povo que tem consciência de que uma vez unidos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Bom, estas são algumas questões, uns comentários prévios que eu queria fazer antes de falar das medidas. Você ainda está comigo? Bom, quem está a chegar agora, partilha a live para 30 grupos, mas também reforça os teus megas aí, porque vamos falar de coisas muito interessantes, que não acontecem no meio da nossa live, de repente você fica sem megas ou fica sem carga ou qualquer coisa parecida. Então agora, aproveita este minuto que estou a fazer algum comentário para você reforçar os megas no seu telefone, porque agora vamos falar das medidas. Quais são as medidas que nós determinamos? Okay? Porque estou investido, tomei posse, fiz um juramento público. Então, tenho toda a legitimidade para dizer o que Moçambique precisa nos primeiros 100 dias. Bom, sou candidato da UIR, estou a ver, parece que está atento. Minha produção diz que de vez em quando ele entra e sai, né? Mas não tenha problema, fica de vez, né? Não é vergonha nenhuma. Toda a gente sabe que você tem tomado muitas notas
daquilo que normalmente eu tenho feito nas lives, não é vergonha nenhuma. Continua, também não precisa sair. Fica atento, vou-te dar tempo para pegar o bloco de notas e caneta para poder copiar e poder obedecer, pôr isto a funcionar. Bom, primeira medida, número 1, para os próximos 100 dias. Temos que parar em Moçambique com toda a violência. Isto é um imperativo, uma exigência para se parar com toda a violência contra a população. Temos que parar com todo o genocídio silencioso que está acontecendo em Moçambique. Vocês sabem que neste momento está a haver raptos, está a haver sequestros, está a haver valas comuns como se foram encontradas em Tete e Macanga, de pessoas só porque não concordam com o governo da UIR, estão a ser assassinadas, estão a ser sequestradas, como aconteceu muito recentemente com o nosso irmão Chisale, que também foi sequestrado e foi depois assassinado. E estamos a ter muitos casos desses de assassinatos. É preciso, exigimos que nestes primeiros 3 meses, nestes 100 dias, toda a violência contra a população deve cessar. Deve cessar toda a violência contra a população, deve acabar com todo o genocídio silencioso deste governo da UIR. Ponto número 2. A libertação incondicional de todos os cerca de 4.000 moçambicanos com cidadãos nossos que estão detidos no âmbito das manifestações, sem nenhuma justificação, sem culpa formada, muitos deles até sem processo. É preciso, nestes 100 dias, devem ser todos eles libertos de forma incondicional. Não precisamos de nenhuma lei da amnistia, porque eles não foram condenados, eles não tiveram nenhum processo que passou pelo tribunal, pura e simplesmente estão detidos ilegalmente há mais de 3 meses. Devem ser libertos incondicionalmente nos próximos 100 dias. Outro ponto. Todos que foram feridos, todos aqueles que alguns são deficientes de forma temporária ou de forma definitiva, por causa da brutalidade do governo da UIR, pela brutalidade das forças de defesa e segurança, essas pessoas devem ter acesso à assistência médica e medicamentosa gratuita nas unidades sanitárias públicas de Moçambique. A quarta medida. É preciso que nestes 100 dias haja compensação financeira para todas as famílias que perderam os seus parentes assassinados pela UIR e assassinados por estes líderes que passam a vida a viver como abutres, passam a vida a viver como hienas que se alimentam do sangue do povo. Portanto, é preciso que haja compensação financeira até 200.000 meticais por cada família que perdeu alguém que foi assassinado pela UIR. Quinta medida. Nós fizemos o inquérito na nossa página para saber o que o povo achava sobre as portagens. Das centenas de milhares de respostas que foram dadas, levaram-nos a determinar esta medida. A extensão do não pagamento das portagens por mais 3 meses, até dia 27 de abril de 2025, acesso livre a todas as portagens de Moçambique. E as portagens que estão nas estradas que estão esburacadas, em más condições, essas portagens devem ser removidas durante estes 100 dias. E só voltaremos a pagar as portagens quando as estradas, primeiro, forem reabilitadas, todas elas, e estar confirmado de que é uma reabilitação que vai durar. Sexta medida. Nós defendemos durante o nosso manifesto um novo direito constitucional que chamávamos o direito de beber água. Nestes 100 dias, nós queremos que o consumo de água potável seja gratuito, mahala, para a população moçambicana nos próximos 100 dias. É Moçambique, o recurso é nosso, a terra é nossa, matéria-prima é nossa. Não faz sentido que em Moçambique o saco de cimento esteja mais caro que na Suazilândia, que importa de Moçambique. Queremos a fixação do preço do cimento a um valor que não ultrapasse os 300 meticais por saco durante estes
100 dias. Oitava medida, acabar de vez com as cobranças ilícitas na função pública. Sobretudo, polícia de trânsito. Parar de andar a extorquir chapeiros, parar de andar a extorquir motoristas, parar de andar a extorquir a população. Deve acabar as cobranças ilícitas na estrada. Polícia Municipal, parar de extorquir os chapeiros, parar de extorquir comerciantes, parar de extorquir camionistas, parar de extorquir pessoas que vêm trazer produtos para alimentar a nossa própria população. Alfândegas, parar também com a sua extorsão, parar com as suas chantagens, parar com cobranças ilícitas e corrupção. E outras áreas da função pública que são várias aqui. 9. Queremos isenção do IVA para os produtos básicos para a vida da população, como farinha, arroz, carapau, óleos, sabões. Remover o IVA para o povo poder ter acesso aos produtos básicos a um preço mais baixo. Durante esses 100 dias, uma novidade, meus amigos. Repara bem para mim. Abre bem os ouvidos, porque é uma grande novidade que eu vou dar. Fica atento. 10ª medida. Vamos fazer a apresentação oficial da nova bandeira de Moçambique. Como vocês sabem, nós abrimos um concurso público até o dia 10 de janeiro. Penso que não estou enganado, né? É que gráficos, arquitetos, curiosos, criativos, pudessem mandar propostas de uma bandeira de Moçambique que não tivesse a arma. Aquela arma da UIR, aquela arma dos sequestradores, aquela arma dos raptores, aquela arma dos assassinos, aquela arma dos assaltantes. Então dissemos que temos que remover a arma da bandeira. Recebemos imensas propostas, são centenas de propostas. Então agora a produção ali a dizer-me 3.000 propostas da nova bandeira de Moçambique. Não é brincadeira analisar cada uma dessas propostas. Vamos a fazer a apresentação definitiva da nova bandeira de Moçambique, mas você vai ter o privilégio de ver digamos, os slides destas bandeiras que vão passar na nossa página, antes do anúncio oficial e antes do anúncio da conta móvel ou bancária, onde o povo vai contribuir para a gente pagar os 300.000 meticais ou $5.000 ao vencedor deste concurso. Portanto, esta é a 10ª medida. Vamos fazer a apresentação da nova bandeira de Moçambique. E é essa bandeira, meus irmãos, querendo o governo da UIR ou não, é essa bandeira que vai ser usada no país inteiro. Não é hipótese. A 11ª medida, número 11. Temos que concluir o processo das eleições locais, feitas pelo povo, não feitas por um partido. Chefes do quarteirão não devem pertencer a um partido. Queremos chefe do quarteirão eleito pelos vizinhos que vivem à volta daquele que é considerado uma pessoa séria, íntegra, no seu quarteirão. Não é um partido, não é um grupinho de amigos que há de vir indicar que é um chefe do meu quarteirão. Nós, no nosso quarteirão, vamos nos organizar e vamos dizer quem é o chefe do quarteirão. E não é para andar a fazer cobranças ilícitas aí, de declarações, andar a tirar dinheiro das pessoas. Isso é ilegal. Temos que acabar também com esse tipo de cobranças. É um chefe do quarteirão para organizar o nosso quarteirão, para fazermos as nossas limpezas, para garantirmos a segurança do quarteirão, para outro tipo de planificação que a gente querer, que a gente quiser. Ok? É isto que é o chefe de quarteirão. Não é esse chefe de quarteirão que está ali a defender um partido. Então temos que concluir nesses 100 dias estas eleições que nós queremos fazer desde o quarteirão até a província. Ok? Outra coisa muito importante, caros amigos, nestes 100 dias temos que concluir em Moçambique o processo de despartidarização do Estado. Não queremos mais células do partido na função pública, hospitais com células de um partido, hospitais com células da organização da juventude de um partido,
com células da organização da mulher de um partido no hospital, num ministério, numa direção provincial, nos municípios. Não queremos isso. Remover bandeiras, remover células dos partidos. O Estado é para servir para todos. Acabar de vez com partidarismos dentro do Estado. Essa era a 12ª medida. 13ª medida. Hoje vão ter que ter paciência, não é? 13ª medida. É aquilo que vamos chamar medidas para autodefesa do próprio povo moçambicano. Está sendo chacinado, está sendo maltratado, está sendo fuzilado, está sendo agredido. O povo também agora, estes 100 dias, vamos testar aquilo que se chama a chamada lei do talião. Lei do talião é aquilo que a Bíblia, no Antigo Testamento, chamava da lei de dente por dente, olho por olho. Ou se quisermos usar um termo que hoje a juventude gosta, há de ser a lei de toma lá da cá. Cada elemento da população assassinado por um elemento da UIR automaticamente paga-se pela mesma moeda. Esse elemento da UIR também é varrido da existência, vai para o inferno. É assim que a gente tem que fazer. Chamem-me agitador, chamem o que quiserem, o povo está sendo morto, sequestrado. É assim que vai ser. Lei do talião. Toma lá da cá, dentro por dentro, olho por olho. E vamos pedir elementos da UIR que são sérios. Denunciar os próprios colegas. Como aconteceu na Baixa da Cidade. Aquele que agrediu a nossa irmã, a Vanilda. Foram os próprios colegas que deram o nome completo, a casa, o nome dos filhos, da esposa, onde vive, todos os detalhes. Foram os próprios colegas da UIR. Estão de parabéns esses colegas da UIR, que são sérios, que deram-nos o nome, deram a localização. Agora dizem que os chefes da UIR mandaram ele ir para Inhambane, para ele ficar em Inhambane. Mas a cara dele já é conhecida. Onde chegar lá em Inhambane, também estarão à espera dele. Bem-vindo a Inhambane. É isto que vai acontecer. Cada elemento morto da população moçambicana vai automaticamente também ao ir para o inferno. Outra medida, 14ª medida, meus irmãos. Propinas escolares, não só no ensino primário, no ensino secundário, nos próximos 100 dias, gratuito, mahala. Não é para pagar nada no ensino público. Estamos cansados de ladrões, bandidos que andam a fazer cobranças ilícitas. 0 meticais, propinas no ensino primário e no ensino secundário. Outra coisa, projetos ambientais que são inimigos do povo. Há projetos que estão a matar a população. Em Moatize, por exemplo, dizem que se tu pegares o lençol branco, ires para a rua e colocares o lençol branco, em 5 minutos o lençol branco já está preto. É por isso que a população está com um elevado índice de problemas pulmonares, de problemas visuais, até de problemas psicológicos. Estes 100 dias, esse tipo de empresas, como essa mina que está em Moatize, devem encerrar, porque está a assassinar o nosso povo. Não podemos admitir o povo estar assassinado, estamos impávidos e serenos. Temos que reduzir a tarifa de eletricidade, energia elétrica, que a hora baixa é nossa. Nós estamos agora a pagar no sistema financeiro um preço muito alto, por termos convertido, termos feito a reversão da hidroelétrica de Cahora Bassa do governo português para o governo moçambicano. Então a Cahora Bassa é nossa. O preço da energia do quilowatt ao sair da Cahora Bassa é 6 vezes inferior que o preço da corrente elétrica que nós estamos a pagar no Credelec. Por causa de jogos de empresas, de amigos, os chamados fornecedores independentes, que andam a fornecer energia ao povo 6 vezes mais caro do que aquilo que nós íamos ter diretamente da HCB. Logo, o preço da corrente elétrica nos próximos 3 meses ou 100 dias deve baixar 50%.
Se isto não acontecer, meus irmãos, então a taxa de lixo que a gente paga, então vamos pegar todos nós, começarmos com aquilo que já fizemos, vamos levar o lixo e oferecer à EDM como um presente, se continuam-nos a cobrar o lixo. Exploração de madeira. Crianças nossas estão a estudar no chão. Crianças nossas estão a estudar em situações lastimáveis. Mas os portos estão a tirar madeira para fora, madeira preciosa, estão a destruir as nossas florestas. Vamos suspender toda a exploração da madeira voltada para a exportação. A exploração da madeira vamos privilegiar apenas se for para a construção de carteiras para as crianças. A exploração de madeiras para exportação, para meter dinheiro no bolso de alguns, fica suspensa, como já estava suspensa nos últimos 3 meses. É por isso que estamos a dizer que nas escolas não queremos mais andar a fazer contribuições para construir o muro da escola, para pagar o guarda. A única contribuição que vamos aceitar para os encarregados de educação vai ser para pagar os carpinteiros, para pegar a madeira que há de vir para fazer carteiras para as nossas crianças. Isso sim, aí podemos contribuir para pagar esses carpinteiros. Indústria extrativa, como já tinha dito antes, fazer acordos de desenvolvimento local, ADLs, com a própria comunidade local, diretamente assinar contratos de execução de projetos sociais das comunidades, acertado com a própria comunidade. E depois vai-se constituir comissões mistas das empresas e da comunidade para acompanhar como é que isso vai ser implementado. Expensão de viaturas para estradas esburacadas, como dizia um ex-colega meu, estradas rasgadas, esfarrapadas, que é o carro quando às vezes entra, desaparece, a gente já nem sabe onde que o carro está, temos que procurar num buraco para voltarmos a tirar o carro. E logo a seguir, o polícia manda parar, pede expensão. Vamos cancelar nos próximos 100 dias expensão de viaturas. Até que se reabilitem as estradas, criam-se boas condições para que os carros não sejam danificados por causa da má condição das estradas. Acabar de uma vez por todas com esta coisa da expensão de viaturas. Taxa de rádio. A Rádio Moçambique. Agora nos a extorquir com a taxa de rádio. Nem temos rádio nos carros. E a tal rádio é uma rádio mais partidária do que propriamente uma rádio pública. A taxa de rádio fica suspensa nos próximos 3 meses. Essa é a medida 21. Agora vamos para a medida 22. Temos que acabar de uma vez por todas, já tinha dito, cobranças ilícitas no ensino primário, sobretudo público. Cobranças para muro, cobranças para o guarda, cobranças para a energia, cobranças para não sei o quê. Todas essas cobranças devem ser eliminadas, ok? Medida número 23. Vamos abrir um projeto digital para a recolha de queixas, de reclamações que o povo não encontra resposta nem nos tribunais, nem no Estado. Vamos abrir o projeto digital em que as pessoas vão enviar as suas queixas, as suas reclamações, vamos recolher, vamos denunciar e vamos acompanhar esses processos. Agora, também temos algumas medidas para o setor empresarial, para a recuperação econômica do país. Primeiro, sabemos que nos próximos 3 meses, Moçambique provavelmente vai assinar um acordo com a FMI. Queremos, ou no acordo com a FMI, ou com base no Fundo Soberano, estipular-se um financiamento específico de 500 milhões de dólares para apoiar todas as pequenas e médias empresas que sofreram durante as manifestações devido à brutalidade da polícia que andou a destruir armazéns, andou a pôr fogo nas bombas de combustível, andou a colocar fogo em vários empreendimentos da nossa população, dos nossos pequenos e médios empresários. Tem que haver
um financiamento até 500 milhões de dólares para a recuperação dessas empresas. Também queremos um fundo até 600 milhões de dólares para apoiar iniciativas de projetos de jovens e também da mulher. Estas são as 25 medidas que nós queremos que sejam implementadas nos próximos 100 dias. Caso estas medidas não sejam implementadas, caso não se cumpram com essas medidas que estão aqui, a qualquer momento antes dos 100 dias, vamos retomar as manifestações de rua e de forma muito mais intensa. Por exemplo, se não libertar os nossos irmãos que estão detidos durante este período, nada vai impedir o povo de voltar a manifestar. Se não permitir ao povo a continuar a ter acesso livre, a exportar